seja o nome do nosso Deus, amém? Vamos orar nesse momento, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença e com uma alegria gigante, Senhor Deus, honrado, Senhor Deus, por termos essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos na Tua presença, enquanto muitos outros não podem, Senhor. Mas eu sei que a Tua presença ela não se limita apenas a este lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor pode alcançar muitas vidas que estão lá fora, Senhor. Que o Senhor possa, neste momento, estar visitando os hospitais, ó Deus, as casas, as famílias, ó Deus, todos aqueles que anseiam pelo Senhor, que o Senhor possa visitar neste momento. Que o Senhor possa soprar a Tua cura, a Tua unção, ó Deus, onde as pessoas estiverem, ó Pai. E que todos possam reconhecer que só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa levantar a juventude dessa igreja, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor Deus, qual é o Teu propósito para as nossas vidas. Qual a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós não venhamos perder o nosso tempo, a nossa juventude com coisas vãs, mas que possamos dedicar, Senhor Deus, essa parte da nossa vida para o Senhor, Deus. A nossa vida inteira, Senhor Deus, que ela possa ser trilhada nos caminhos do Senhor. E eu dou graças, Senhor Deus, porque essa igreja tem amado os seus jovens, tem incentivado os seus jovens, e que nesta manhã muitas vidas, Senhor Deus, possam ser tocadas através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ungir, Senhor Deus, a vida do pregador que estará aqui, ó Pai. Que o Senhor possa falar através da vida dele, que não venha ser ele, mas o Senhor falando através da boca dele. E que os nossos corações estejam abertos e sedentos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Nos enche com o Teu poder, com o Teu Espírito, nos dá espírito de ousadia, para que possamos, Senhor Deus, cumprir o Teu mandamento, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, abençoar a nossa juventude, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu convido o preletor Bruno, que estará trazendo a mensagem de Deus essa manhã, amém? Graças a Deus, igreja. Amém. A minha primeira preocupação sempre é o culto, se vocês vão me enxergar. Deu certo. É uma honra, é um prazer estar com vocês tão próximo de nós, mas a minha primeira vez de muitas, com certeza. Amém. Eu tenho uma frase que aonde eu chego e conheço novas pessoas, eu falo: se estamos indo para o mesmo caminho, nós nos encontramos no caminho, né? Se estamos indo para o mesmo lugar, nós nos encontramos no caminho, e nós estaremos um dia eternamente adorando e louvando ao Senhor, e isso é motivo de muita alegria. E enquanto a igreja estava entregando louvor a Deus, eu senti no meu coração ali, e o mundo diz que o prazer é o que eles fazem. Estas horas, todo mundo que se divertiu ontem à noite de madrugada está com dor de cabeça, está vomitando, e nós estamos aqui adorando e exaltando o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao pastor Isaías, agradecer, que Deus abençoe, que igreja linda, que o Espírito Santo continue te direcionar na condução dessas ovelhas. Dia dos pastores, alguns domingos atrás eu falei: pastor, não é o Senhor que te deu uma igreja, é a igreja que recebeu de presente você como pastor. Amém. Eu gostaria de agradecer o Márcio, comigo ali no seminário, foi pego também, né? Não tem como correr, né, Márcio? Amém. Até tentamos, mas não tem como correr. Agradecer a Maísa, a líder dos jovens, e parabenizar vocês por essa festa, por 22 anos de juventude. Estou vendo ali o professor Luciano, uma honra, professor. Deus abençoe e aumenta a responsabilidade, né? Aumenta pastor, seminarista, pastor. Eu sou um leãozinho na cova dos Daniéis aqui, eu brinquei com o pastor. Tem um monte de Daniel aqui, eu sou um leãozinho, que o Espírito Santo derrame graça sobre a minha vida. Trouxe minha esposa, levante por favor, depois ela vai brigar comigo. Minha esposa, temos um filho de 12 anos,
Já está maior que o pai, que não é difícil, né? Estou casado há 13 anos com este presente de Deus. A Ruth, o pessoal do Jardim Maria Helena, eu queria que ficasse de pé, a igreja do Jardim Maria Helena, a igreja batista do Jardim Maria Helena, o pastor Clepso e a igreja comigo me dando força para eu ficar mais à vontade. Então, o tema da mensagem, eu queria que a igreja repetisse comigo: ei, jovem, lembre-se do seu Criador. O tema da mensagem. E nós vamos conversar um pouquinho sobre este versículo, e eu vou ler aqui. Eu iria orar antes, mas oramos antes do culto, e a ministra aqui do louvor já colocou a minha vida diante do altar do Senhor. Então é o Espírito Santo quem vai falar, não sou eu, para a glória de Jesus. Abram as Bíblias em Eclesiastes 12:1, o versículo, o texto-chave desta festividade, e que vocês sejam pegos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo renove a alegria. Depois do culto de hoje, vocês saiam daqui com mais e mais vontade de adorar e servir ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Estudiosos e muitas pessoas têm por unanimidade que está sendo dito sobre a vida de Salomão. Capítulo 1 fala que é o filho de Davi, e aí discorre todo o livro de Eclesiastes, e chegou a um consenso, alguns teólogos estudando e verificando a veracidade, se foi mesmo Salomão quem escreveu, e alguns dão a certeza que não foi Salomão, que este livro ele é pós-exílio, e exílio foi depois de Salomão. Mas o que importa para nós é que todos acreditam que é sobre a vida de Salomão. E tem até uma palavrinha que eu acho interessante, que eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar, eu não gostava de nada, eu só queria viver a vida. Mas quando o Espírito Santo chama, quando Deus escolhe, quando Deus acorda, eu amo ler. No meu aniversário, minha esposa me deu um combo com 12 livros, eu chorei de alegria, e eu comigo mesmo, Deus, você é Deus, né? Porque eu não gostava de ler, e eu estou ganhando o livro e estou gostando. Então, se realmente não foi Salomão que escreveu, e foi pós o exílio a escrita deste livro, como eu falei, não muda nada, é sobre Salomão que está sendo dito aqui. Tem uma palavra pseudo-epígrafe, que é normal deste contexto, de você pegar a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa, como eles trabalhavam com a oratória. Então Salomão, até hoje nós falamos de Salomão, todo mundo sabe que Salomão foi um dos homens mais ricos que passou e pisou nessa terra. Então, por ele ser filho de Davi, Salomão, se realmente foi depois do exílio, esta pessoa colocou como autoria Salomão, para que esses escritos tivessem muito mais peso em seu tempo, tivesse muito mais sede das pessoas lerem este livro. Logicamente que o Espírito Santo já estava trabalhando e já faria parte das Escrituras, já estava sendo preservado para que hoje nós estivéssemos aqui meditando sobre a palavra de Deus. Então, se foi ou não Salomão que escreveu, não muda nada, não diminui nada. No mundo intelectual que vivemos, ateístas podem debater com você: como você acredita nessa bobagem, como você pode acreditar nisso, nem foi Salomão que escreveu. Você fala, não muda nada.
não muda nada. Foi sobre ele, sobre a vida dele, e está preservado até hoje para que nós pudéssemos refletir, para que nós pudéssemos olhar para as Escrituras, para que nós pudéssemos aprender a lição através da vida deste homem. E eu já ouvi dizer, e faz sentido para mim, pelo menos isso não está nas Escrituras. Se você pegar o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, os três, Salomão vai ser a figura principal, e pelos escritos de Cântico dos Cânticos, ele jovem, apaixonado, com força, com vigor. Em Provérbios já mais maduro, já mais consciente, já mais pensativo. Se você pegar o livro de Provérbios, e eu recomendo que você pegue, tem 31 capítulos o livro de Provérbios, leia um por dia. Hoje dia 26, leia Provérbios 26, amanhã 27, leia Provérbios 27, de preferência amanhã, tarde e noite, o mês que terminar em 28, 29 ou 30, leia os capítulos seguintes, mas normalmente o mês termina em 31, então Deus já deu de conselhos, um por dia, um provérbio por dia, para nos alimentar, para nós não cairmos nas ciladas do inimigo. Então já fica de lição, já leve com vocês sobre isso. Então leia Cântico dos Cânticos ou Cantares, você vai ver que é um jovem apaixonado, é um jovem com muitos sonhos. Provérbios, um homem maduro. E Eclesiastes, muitos dizem que é um dos livros mais tristes da Bíblia, né? Fala que nada faz sentido, nada tem explicação nessa vida terrena. Ele já viu muitas coisas, ele já viu a mesma coisa se repetindo, a vida é cíclica, né? Fala que não tem mais nada de novo debaixo do céu, tudo já aconteceu, tudo é de novo, isso daí eu já vi, isso daí já aconteceu, nada é novidade. E Salomão, o homem que possivelmente escreveu, ou o homem que possivelmente está sendo relatado aqui neste livro, ele é filho de Betseba, a mulher em que Davi caiu em pecado. Sabemos que Davi caiu em pecado, nasceu-se uma criança e essa criança morreu, e Salomão é o segundo filho desta mulher com Davi. E eu preparando a mensagem, com certeza Salomão ele tinha indiferenças com os seus irmãos. Muito provavelmente nas conversas, nos bastidores, vamos assim dizer, familiar, você é o filho do erro do pai. Você é o filho que trouxe a desgraça aqui para nossa casa. Antes de o pai fazer o que fez, aqui era glória. Depois da queda do pai, já não é mais o mesmo. Pessoas já não admiram mais o pai por causa da sua mãe, porque o pai caiu com a sua mãe. E eu tenho certeza que Salomão ele vivia com este dilema, e ele recebe uma promessa. A Bíblia diz que Davi prometeu para Batseba que este menino reinaria no lugar de Davi. E eu tenho certeza que este menino pegou essa promessa, e qualquer conversa não mais desanimava ele, não mais preocupava ele, porque ele acreditou no que o pai Davi falou. E eu não sei como que você veio hoje, eu não sei a história de cada um aqui hoje, eu sei um pouco a minha, que a minha memória do passado é bem ruinzinha. Eu tenho vários milagres e testemunhos que minha mãe, como você não lembra, Bruno? Outra vez eu falo tudo que já aconteceu na minha vida. Mas Salomão ele pegou essa promessa, e um de seus irmãos, aproveitando a velhice de Davi, tenta se rebelar, tenta conspirar, até por ser mais velho que ele, e tinha outros irmãos mais velhos. Ontem falamos sobre Absalão, um de seus irmãos, mas
Adonias tenta tomar este lugar dele e ele, com a promessa, provavelmente conversa com a sua mãe, conversa com o profeta Natã, e ele é instituído rei antes de Davi morrer. E virou aquele que provavelmente era caluniado, que era defamado, que era criticado, virou rei. E o Senhor apareceu para ele e falou: Salomão, me pede o que quiseres. E eu fiquei pensando, eu falei, se Deus aparecesse para mim e falasse: me pede o que quiseres, eu não sei o que eu falaria para ele. E eu quero que vocês meditem nisso. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te falando: pede o que quiseres. Olha a tentação de tantas coisas que nós podemos imaginar, o que é bom, o que é legal, o sonho. É o que eu quiser mesmo, Deus, o que você quiser mesmo, o que você quiser. E este menino, eu tenho certeza, guiado pelo Espírito Santo que vinha sobre, até para deixar de ensino para nós, ele pediu sabedoria. Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria. Se eu vou governar o teu povo, eu preciso de sabedoria. Eu tenho certeza que ele foi guiado pelo Espírito Santo. Amém. E por ele ter pedido sabedoria, Deus deu para ele riqueza, Deus deu para ele poder, Deus deu para ele fama, Deus deu para ele notoriedade, Deus deu para ele muito mais do que ele podia imaginar ou sonhar ou desejar. E isto Deus, através da tua palavra, ele nos garante. Ontem no culto jovem eu pedi para todo mundo fechar o olho, imaginar a melhor coisa de nossas vidas, o melhor desejo de nossas vidas, o maior sonho. Deus tem infinitamente mais para nós. Ele não é humano, ele não é terreno, ele é Deus acima de qualquer pensamento e mentalidade humana. E é isto que ele tem para nós. E nós muitas vezes trocamos por pratos de lentilha deste mundo. E hoje, como eu falei, eu quero que o Espírito Santo renove o entendimento, renove os pensamentos, renove os pedidos que temos diante do Senhor. Só que infelizmente não só com Salomão, e está todos os erros dele na palavra de Deus para que nós possamos aprender com os erros dele. O meu pai, ele sempre falou para mim, ele falou: Bruno, os erros são para serem aprendidos, para tirar uma lição, mas por favor, aprenda com os erros dos outros. Não me faça chorar, não me faça passar vergonha. Olha os seus amigos, os que estão fazendo coisas erradas, o fim que eles já estão sendo levados. E isto já fica aqui hoje. Estamos na graça. O sangue de Jesus pagou todos os pecados, até os pecados futuros. Ele já vai dar uma briga teológica, mas se ele pagou todos os pecados. E o próprio Paulo fala: então por isso eu vou viver na prática do pecado? De maneira nenhuma. Então, se eu entendi que ele pagou todos os pecados, eu vou dar a minha vida, porque ele me amou primeiro, para exaltar e adorar e bendizer o teu nome, e não me sujar com o pecado. Como eu falei, como sabemos, quem está nos prazeres humanos, mundanos, está vomitando, passando mal, se não morreu essa madrugada. E nós estamos aqui recebendo alimento sólido. Nós estamos aqui louvando e adorando a Ele. Não troque o infinitamente mais por pratos de lentilhas, por prazeres momentâneos. E a Bíblia, ela não esconde nada de ninguém. Ela não esconde nada de Davi, ela não esconde nada de Moisés, ela não esconde nada de Salomão.
E Salomão, recebendo a bênção que Deus derramou sobre ele, pelo que ele pediu sabedoria, então Deus falou, então você vai ter riqueza, você vai ter autoridade, você vai ter muito mais do que você imagina. E recebendo essas bênçãos, ele ficou deslumbrado, ele ficou impressionado, e ele viu que as pessoas o olhavam como o rei Salomão. Que sabedoria deste homem! A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ao ouvir sobre este homem, ela vai com uma comitiva para ver se realmente este homem é tão sábio quanto dizem, e ela sai impressionada, porque ele era mesmo tão sábio quanto diziam. E este homem, ele começa a fazer alianças com outras nações para aumentar o seu império. Ele começa a se casar com princesas ao redor da sua nação para aumentar o seu poderio, e a Bíblia diz que ele gastava absurdos para fazer o templo do Senhor, e ele gastou absurdos maiores para fazer a sua mansão, o seu palácio. E o Senhor apareceu 2 vezes a ele, falando para ele não fazer o que é errado. O Senhor, ele é maravilhoso, porque ele vê nós saindo do caminho, nós saindo do eixo até com bênçãos. Ele recebeu do Senhor essa sabedoria, ele recebeu do Senhor essa riqueza, e nós podemos pegar essas bênçãos e transformar em maldição. E a palavra está aqui para nos ensinar. Não pegue a bênção que Deus deu para vocês e transforme em maldição. Não troque o Deus da bênção pela bênção. E infelizmente o inimigo, ele nos cega e nos faz venerar a bênção que Deus nos deu. Faz nós colocarmos a bênção no lugar do Deus da bênção, do Pai, do que nos ama. E quantas vezes eu que sou pai, nós damos algum presente para o filho e o filho nos rouba, o presente nos rouba o filho. Se é um videogame, o menino não quer mais saber do pai jogando videogame. Isso é uma analogia muito simples do que nós fazemos com Deus. Quando eu tiver tal carro, e o carro é tudo para o homem. Quando eu tiver tal casa, e a casa é tudo para a família. Vamos na igreja, então, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar o carro, não, vai sujar o meu carro, não, eu não posso deixar a minha casa. Não troque a bênção pelo Deus da bênção. E Salomão se esqueceu quem ele era naquela família, e subiu o ego dele, e subiu o orgulho humano, o desejo humano. Eu já me peguei, quantas vezes você coloca uma foto no Instagram e passa 20 minutos, você olha quantas curtidas tem, e o Espírito Santo falou: o que você está fazendo? É para minha glória ou é para você ver se você está sendo querido pelas pessoas? Nós fomos criados para a glória de Deus. O nosso único intuito de nossas vidas é glorificar a Deus. Honrando os pais, glorifique a Deus. Sendo bom nos estudos, glorifique a Deus. Cuidando dos amigos na escola, glorifique a Deus. Arrumou um namoradinho ou uma namoradinha, é uma filha de Deus. Ai de você mexer aonde não pode. Ai de você fazer o que não deve com ela, porque é para a glória do Senhor este relacionamento. E o inimigo nos engana, o inimigo nos rouba, o inimigo, ele é astuto, já que ele não pode tirar o que Deus tem para você, ele usa o que Deus te deu para fazer você se sujar e se perder. Só que o Evangelho é o quê? Uma boa notícia. Salomão, como eu falei no pedido, ele foi guiado pelo Espírito Santo, só que neste contexto nós cantamos Atos 2, mais de 1000 anos depois de Salomão. O Espírito Santo, ele vinha sobre, direcionava e voltava.
Ninguém tinha o Espírito Santo era uma revelação progressiva, era profetas falando, era a história caminhando, era o plano do Deus de Israel para todas as famílias da terra, a promessa desde Abraão. Então Deus estava mostrando um povo o que Ele ia fazer para todas as famílias um dia experimentar e viver daquela forma. O plano eterno do Senhor é uma família na terra. A vontade de Deus é um povo que represente Ele aqui na terra, que os atributos invisíveis de Deus, o amor, a comunhão, a compaixão, a fraternidade, seja visto através do povo dele na terra. Este é o humano que eu criei para cuidar de toda a criação, uma família, irmãos de verdade, não eu ser melhor do que você, não você ser melhor do que eu, é eu por você e você por mim. Este é o desejo de Deus aqui na terra. E Salomão, ele cresceu, ele ficou grande, e ele achou que ele era alguma coisa, e o todo soberbo, ele precede a ruína. E a Bíblia nos diz que Salomão, ele desonrou a Deus, idolatria no templo sagrado, através das esposas, e ele só não perdeu completamente o reinado pela promessa que Deus tinha com Davi. Salomão, ele termina a sua vida com inimigos já tentando destruir o seu reinado, e o livro de Eclesiastes, falando da vida deste homem, nos diz que este homem teve muito mais do que nós já pedimos a Deus. Este homem, ele experimentou tudo aquilo que humanamente um ser humano, se eu experimentasse isso, eu seria feliz. E Eclesiastes 2 fala que ele aproveitou e abusou de tudo que tinha, e ele fala: tudo é vaidade, tudo é passageiro, a vida é passageira. E no livro inteiro de Eclesiastes ele fala: sabe o que é bom da vida? Comer, beber e ter uma família, ter um teto. Pastor Cledson, nas mensagens, ele fala: sabe o que é ser próspero? Ser próspero é ter amor em casa, ter um alimento em casa, ter um teto para nos cobrir, ter uma vestimenta para nos vestirmos, e ter saúde e consciência para adorar e glorificar o nome de Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de nossa vida, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Então, dito tudo isso, repete comigo, igreja: ei, jovem, lembre-se do seu Criador. E estudando seria melhor, lembre então do seu Criador. Dito tudo isso, tudo que a terra pode te dar, tudo que a vida terrena pode te dar de prazer, logo após você vai falar: e agora? O ser humano é insaciável. O ser humano, ele não tem nada que complete ele, a não ser Deus. A não ser Deus. O livro de Eclesiastes é um conselho de um homem que não pode voltar atrás em suas atitudes, mas nós que estamos aqui hoje podemos não errar como ele. E como eu estava falando do Espírito Santo, a partir de Atos 2, o Espírito Santo está em nós, dentro de nós. Ontem eu repeti várias vezes, Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, Messias, o Salvador, o Remidor, aquele que trouxe o que estava perdido e colocou novamente no jardim para que nós pudéssemos ser o ser humano, o humano ser desejado pelo Pai através da semente incorruptível que é o Espírito Santo. Antes da descida do Espírito Santo era impossível nós obedecermos a Deus. Impossível. Ser humano algum conseguia obedecer a Deus.
Depois que o pecado veio, é impossível, estamos corrompidos, estávamos destituídos da glória de Deus. Após a descida do Espírito Santo, uma semente não humana, uma semente santa, vinda do céu, que habitou Jesus Cristo, e após a assunção dele ao céu, após ele ter voltado ao céu glorificado, em João 14 diz que ele derramaria do teu Espírito. Joel já falava isso nas Escrituras, e ele derramou o teu Espírito, e o Emanuel, Deus conosco, está em nós, através do Espírito Santo. E que nós possamos hoje, ao orarmos, muitos jovens aqui, eu até falei para a Ruth, para minha esposa, tira a foto dessa banda, registra, isso é lindo, é maravilhoso, vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar, no altar do Senhor, consagrando as suas vidas a Deus. Não há nada neste mundo que vai dar mais prazer do que no altar do Senhor, adorando e glorificando o nome dEle. E com o Espírito Santo que habita em vocês, vocês se submetendo à transformação, vocês deixando Ele fazer o que Deus desejar de vocês, fiquem tranquilos, vocês serão felizes, vocês serão grandes, vocês serão relevantes, vocês serão procurados, vocês serão admirados, vocês serão bem vistos. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e a vontade de Deus é santo, 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 santo. Esta é a oração dos anjos no céu, porque a comunhão, a santidade que há naquele lugar, santo, santo. Por isso que você não consegue enxergar a si mesmo. Deus já fez isso de propósito. Para você conseguir enxergar o seu rosto, você precisa de algo que reflita o seu rosto, e é isso que Deus deseja que você veja através do seu irmão. É um igual a mim, é um de mim, é um irmão, não é um concorrente, não é um adversário. Jesus, ele vai além, ame os seus inimigos, porque depois ele completa na cruz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se alguém ainda está fazendo mal para você, se alguém ainda é nítido, de propósito, é inimiga, é traidora, trate como Jesus tratou Judas, porque daqui para lá só pode sair amor, não interessa o que vem de lá para cá. E eu tenho certeza que muitas vezes nós estamos domingo a domingo, ainda mais na idade de jovem que está chegando a maturidade, está chegando a vida adulta. Eu não aceito, está aumentando músculos, ele vai ver com quem ele se meteu e quem ela está pensando para falar isso de mim. Jesus fala: manso e humilde como eu sou, você tem que ser. Salomão se perdeu. Vocês que estão aqui não têm mais desculpa. Toda vez que vir um desejo humano, lembra-te do teu Criador primeiro. Toda vez que vir uma ofensa, lembra-te do teu Criador, como que Ele te tratou quando você não merecia. E eu tenho uma regrinha para não me perder, para não cair em pecado. E eu quero, e eu desejo, a minha oração agora para encerrarmos, é que você não se esqueça jamais disso, porque eu não sei por que nós esquecemos. Há pecados que só nós sabemos, ainda mais os jovens, ainda mais os adolescentes. Há pecados que os pais não sabem, há pecados que os melhores amigos não sabem, há pecados que só nós e Deus sabemos. E muitas vezes nós não conseguimos parar. Isto é um vício, nós sabemos o mal que isto acarreta, nós sabemos o mal que isto é contra Deus, nós sabemos que se os nossos pais souber, se pessoas que admiramos souber, isto é um absurdo, mas nós não conseguimos parar. Graças a Deus por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Você não vai parar por você, você vai parar por Ele.
Porque hoje Ele vai colocar no teu coração, primeiro, que Ele é Criador. Lembra-te do teu Criador. Ele vai lembrar para você que você foi feito para a glória do teu nome. E aí aonde você não vai ter como mais fugir, a real presença do Espírito Santo não vai sair mais da sua cabeça. A real presença é algo que você não consegue mais pecar se você lembrar dela. Eu tinha pecado que só eu sabia. Minha mãe não sabia. A minha esposa depois ficou sabendo porque eu me confessei a ela. Mas eu tinha pecado que eu conseguia me esconder. Meu pastor não sabia. A minha avó não sabia. Quando eu ouvi essa frase, lembra da real presença. Se você não consegue fazer quando a sua mãe está vendo, se você não consegue fazer quando o seu pai está vendo, se você não consegue quando o pastor está presente, por que você consegue com Deus presente, com Deus vendo o que você está fazendo? Aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é digno de toda honra e toda glória. E eu tentei me esconder pelo vício que eu carregava. Só que quando eu me escondia, a real presença, eu estou aqui. Davi fala: se eu for ao mais profundo, ao mais alto, ali o Senhor está. Se tudo que eu falei você esqueceu e lembrar da real presença, a sua vida é transformada. Você não vai conseguir mais fazer, jovem, aquilo que o mundo te oferece e muitas vezes eu não consegui. Você vai conseguir porque o Espírito Santo vai te lembrar: eu estou aqui e estou vendo, e eu sou santo, e eu te desejei, te planejei antes da fundação do mundo, te predestinei para a glória do meu nome. Então não faça nada além disso, porque senão você vai terminar mal. Salomão, a consequência do seu pecado, nós sabemos que houve divisões no reino, houve problemas, houve mortes. Então o nosso erro não é só sobre nós. O nosso erro, ele traz consequências para outras pessoas e geracional. Isto é pesado, né? Só que a santidade também traz consequências geracionais. E se vocês, a partir de hoje, decidir entender e viver pela real presença, não sou eu, mas quem vive é Cristo, quem vive em mim. Na escola, jovem, os amigos vão chegar e vai falar: ora por mim. Eu vejo Deus em você, eu vejo a solução na sua vida, eu vejo um brilho especial em você. Me ajuda para como você conseguiu parar. Eu vejo que você mudou, eu vejo que você realmente teve um encontro com Jesus Cristo, porque você é feliz, você não faz as coisas que nós fazemos, e você é feliz, e as coisas estão acontecendo, e sua família está melhorando, você está melhor com o seu pai, você está melhor com seus irmãos. Aquele inimigo seu se rendeu porque ele vê em você alguém especial, alguém que Deus derrama as bênçãos, as coisas estão acontecendo, você está mais inteligente. Eu ouvi isso esse dia: Bruno, você não era inteligente. Eu falei: mas não sou não. É o Espírito que habita em mim, de Jesus Cristo, e Ele pode habitar em você, e Ele pode fazer as coisas que Ele está fazendo na minha vida em você. Amigos meus que eu ia na igreja domingo, e na segunda eu era amigo do mundo. E aí domingo eu ia para Deus: só Deus me perdoa, Deus me ajuda a não fazer mais isso, Deus. E na segunda, e aí galera, só alegria. Tinha 2 vidas. Essas 2 vidas vai continuar em nós até a nossa morte. Por isso que Paulo fala: você tem que mortificar a tua carne, você tem que ir contra as vontades humanas, porque você aprendeu o que é o certo, e a real presença, ela vai te ajudar. Fica tranquila,
Fique tranquilo, você não vai precisar fazer nada, a não ser falar: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu sei que você está aqui, eu acredito em Jesus, como diz as Escrituras, eu lembro do meu Criador e eu não vou mais me sujar com as coisas que este mundo me apresenta. Satanás, você está derrotado. Satanás, eu entendi que o prazer que você me oferece é momentâneo. Satanás, você quer me destruir, você quer roubar, mas agora eu entendi que o Espírito que habitou em Jesus habita em mim, e eu vou ter uma vida espetacular, glorificando e adorando o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, lembra-te do teu Criador. Jovens e jovens dessa igreja, e jovem para mim, eu estou vendo uma senhorinha ali, eu amo as senhorinhas na igreja, então para mim eu quero chegar nessa idade. Quantos com o tempo se perdem? Até 120 anos é jovem. Então se há fôlego, se há entendimento, adore, glorifique, exalte aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu queria orar com vocês, eu queria que a igreja ficasse de pé neste momento, e eu queria que vocês lembrassem que Salomão teve tudo que nós sonhamos terrenamente, e no final ele falou que tudo era vaidade, nada fazia sentido, nada deu prazer real para ele. Não é casa que vai te dar alegria, não é carros que vai te dar alegria, não é carreira profissional. Não se preocupe com o que vocês vão ser, se preocupe em ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus, vocês serão relevantes, vocês serão prósperos, vocês serão abençoados, só que com uma bênção verdadeira. Feche os olhos. Que a real presença seja imprimida no coração de vocês, e pecados que só nós sabemos hoje, nunca mais vai conseguir nos fazer cair, porque a real presença de você, Jesus, que é santo, o mais santo de todos, o único, digno de toda a honra e de toda a glória, de todo joelho se dobrar, habita em nós através do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ter essa consciência, Deus, e os jovens aqui, os jovens possam ser, ó Pai, procurados para pedirem ajuda para eles, porque vem Deus na vida deles. E os mais maduros dê suporte a estes jovens na dificuldade, ó Pai. Continue a capacitar cada um aqui, Espírito Santo. Continue a se revelar, Espírito Santo, na Tua santidade, no que realmente importa, Senhor. No que realmente importa. Quantas pessoas morrendo, ó Pai, do nosso lado. Quantos amigos morrendo para as drogas. Quantas pessoas engravidando meninas antes da hora, porque não sabem o que estão tocando, ó Deus. Não tem noção da santidade para Ti, das meninas e dos meninos, ó Pai. Espírito Santo, que todos que estão aqui hoje, não se esqueça do Criador, que é o Pai. Não se esqueça do propósito que era para o louvor da Tua glória. Não se esqueça que a vida não é deles, o autor e o doador da vida é o Senhor. Nem a vida que nós achamos que temos é nossa, a vida é sua. O sopro veio do Senhor, o desejo veio do Senhor. Façamos o homem, você soprou da vida em nós. Que nós possamos honrar o que nós ganhamos de Ti, ó Deus, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, não negociar, ó Pai, não negociar o inegociável, ó Deus, e que estes jovens aqui hoje possam amar os seus inimigos na escola, possam amar os seus pais não crentes, ó Deus, possam mostrar a diferença de quem carrega o Espírito Santo e encher a casa do Espírito Santo, transferir, enchei-vos do Espírito Santo, não é eu encher eu do Espírito
Santo, e reter para mim, encher-vos é o sopro no andar, no caminhar, na minha vida. Eu vou enchendo do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo uns aos outros, com cânticos, com hinos, com salmos que glorificam o nome de Deus. E nós possamos lembrar que o próximo é nosso irmão, independente de como ele esteja hoje, ó Pai. Basta o Teu Espírito tocar essa pessoa, que ela é uma nova pessoa, ela é uma nova criatura. E quando alguém fizer algo que nos machuque, nós possamos fazer o que Você fez, Jesus. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E através da minha vida, eles verão o Filho de Deus, a Filha de Deus, e eles serão iluminados, e eles serão transformados, e eles estarão conosco na eternidade, adorando a Ti, que é digno de toda a honra, de toda a glória. E assim como Salomão, eu era perdido, eu era um fracasso, eu era um erro, o Senhor me resgatou, o Senhor colocou uma coroa em mim, o Senhor me deu autoridade. A autoridade só pode vir do Autor. A autoridade não é posição, nós buscamos posições, mas a autoridade só o Autor pode dar para nós. Espírito Santo, em Tuas mãos, Senhor, essas vidas. Transforma essas vidas, Espírito Santo, naquilo que o inimigo tem conseguido derrubar. O Teu sangue, Jesus, foi por eles. O Teu sangue foi por nós, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue, Jesus. Que nós possamos lembrar de Ti, Criador dos céus e da terra, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E se você, jovem, decidir viver o que Deus tem para você, você vai ver que não há vida melhor, não há lugar melhor, em nome de Jesus.